Pessoal, agora a gente acabou de terminar então o passo 2, que era fazer a prototipação. Agora que a gente já tem uma ideia das telas, né, já sabe os campos, que informação que eu vou armazenar, baseado na conversa que a gente teve das funcionalidades, que foi o passo número 1, quando a gente entendeu o problema, agora está na hora de começar a entrar na parte técnica de TI, que é o que? Vamos fazer a modelagem do sistema. Modelagem do sistema, a gente está falando então de MER. MER significa banco de dados. Então, pensando em todas aquelas mais de 20 telas para cobrir todos os 6 módulos do nosso sistema, do nosso ERP que vai gerenciar a empresa do nosso cliente, a gente tem que guardar essas informações em algum lugar. Esse lugar é o banco de dados, né? E para guardar informação em banco de dados, a gente tem que guardar em tabela. Cada tabela guarda um tipo de informação e essa informação ela vem através de linhas e colunas, sendo as colunas o que define o que está sendo guardado e cada linha é um registro novo dentro dessa tabela. E aí tem a questão dos relacionamentos, onde eu consigo falar que uma tabela, um registro, pode estar relacionado a outro registro. Então eu faço referência de um registro em outra tabela para não ter que ficar colocando todos os campos de novo. Então isso é muito legal, essa parte de fazer o relacionamento de tabela, definir os tipos de relacionamento, se é 1 para 1, se é 1 para N, se é N para N. E para fazer essa modelagem, para pensar tudo isso, a gente vai usar o nosso amigo DB Designer. O DB Designer, então, é esse programa aqui, ó, DB Designer. Aqui eu já fiz um negócio legal, que é o que? Eu já fiz a modelagem, já fiz o mapeamento e eu coloquei para cada módulo, eu criei uma region, né, esse quadradinho aqui em volta das tabelas, falando quais são as tabelas que estão contemplando o módulo de funcionário, de permissão. Quais são as tabelas que eu criei para usar no nosso módulo de compras, ou no nosso módulo de vendas, e para o nosso módulo de logística e para o nosso módulo de RH. Aí você deve estar pensando assim, mas cadê o módulo de financeiro? E aí a gente fala o seguinte, como a gente está trabalhando com financeiro, que é entrada e saída para o nosso fluxo de caixa, aonde que está a entrada? Fica onde? Nas tabelas de vendas, porque é onde está entrando nosso dinheiro. E a saída, onde que está? Nas tabelas de compras, que é onde está saindo o nosso dinheiro. Então eu fiz essa modelagem pensando também em módulos para dar uma visão mais didática de da onde que essas informações estão sendo retiradas e também como que eu estou relacionando essas tabelas. Você percebe que tem tabela de um módulo que relaciona com tabela de outro módulo. Isso daqui é fenomenal, porque eu consigo fazer com que todo o meu sistema esteja integrado. Isso é muito bom. Tabela de compra também aqui, ó, relacionando com tabelas de estoque. Isso é muito rico isso para o nosso sistema. A gente agrega muito valor e consegue construir um sistema cada vez mais poderoso com esse tipo de estratégia aqui de relacionamento de banco de dados de tabelas, certo? Então, no nosso DB Design, o que eu quero apontar aqui pra gente, que você já sabe usar o DB Designer, só que eu quero aqui colocar algumas informações, são, primeiro, depois que você terminou o seu MER, você pensou em todos os campos, você percebe que na verdade os campos eles já estão vinculados à tela, né? Então você vai ver aqui, ó, compras, cadastro de fornecedor, ó, tabela de fornecedor. Tem o nome, o CNPJ, o telefone, o endereço, a cidade e o estado. Se a gente for lá na nosso protótipo aqui, ó, fornecedor, nome, CNPJ, telefone, endereço, cidade e estado. É exatamente as mesmas informações que eu estou gravando na tela e as informações que eu tenho na minha tabela, certo? Então por isso que é legal você ter um passo anterior onde você prototipou o sistema e aonde agora tudo que tem nas suas telas está sendo armazenado em uma tabela referente àquele tema.
Então depois que você terminou sua modelagem, vamos fazer algumas validações, vamos conferir algumas coisas para ver se tá ok, se a gente está usando as melhores práticas de modelagem. Uma das coisas que a gente vai começar é verificar se a nossa tabela está começando com TB underline, que é um padrão de nomenclatura. Depois a gente vai identificar se todos os campos estão começando com os prefixos que a gente trabalhou também durante o curso, que é ID underline ou BT underline, que é para tipos booleanos, para campo de nome, NM underline, para campo de descrição, DS underline, para valores decimais, VL underline, se for um número, NR underline, vê se não tem C cedilha, se não tem acento, caracteres especiais. Se você fez isso, bateu toda a nomenclatura e viu que os tipos varchar corresponde ao prefixo DS, VL corresponde ao tipo decimal, se você já fez esse batimento, então ótimo, já estamos aí já um pouco mais avançado no nosso MER. Depois é interessante a gente olhar no nosso relacionamento, na nossa modelagem, os relacionamentos. Então cada uma dessas setinhas aqui é o relacionamento das nossas tabelas, sendo que o branquinho é o 1 e o pretinho é o N. Então 1 para N, essa tabela se relaciona com essa com 1 para 1. Essa tabela se relaciona com essa com 1 para N. Então, quando a gente está relacionando tabelas, existe aquela estratégia que eu estou ressaltando aqui de novo, que é a questão da dependência. Eu sei que um funcionário pode ter uma permissão, é assim que eu leio o relacionamento. Mas na hora de definir quem vai ficar com a chave estrangeira da outra, né, a gente pensa na questão de dependência. É permissão que depende de funcionário ou é funcionário que depende de permissão? E aí você pensa quem é mais importante, né, aí na sua cabeça. Então, na minha cabeça, eu imagino que a permissão, ela depende de funcionário, que funcionário ela é mais importante. Então, quem está dependendo é permissão. Quem está dependendo é quem recebe a chave estrangeira. Então, ó, a chave primária aqui do nosso funcionário veio aqui para a nossa tabela de permissão. Então, quem depende fica com a chave estrangeira. Um funcionário pode ter muitos batimentos de ponto. O ponto que depende do funcionário. Para o ponto existir, precisa ter um funcionário. Então, nessa relação de dependência, o ponto é o N que fica com a chave estrangeira. Legal? Então, isso daqui é uma coisa que é legal você bater também, só para você conferir o seu MER, conferir se as chaves estão nos lugares certos. Outra coisa que é legal você fazer é, depois indo de tabela em tabela, clica 2 vezes, marca quais são os campos obrigatórios aqui nessa coluna NN, que é o Not Null. Então vai marcando aqui falando quais são os campos obrigatórios. Se tiver algum campo que não é obrigatório, que nem no caso da nossa tabela de ponto, você pode vir na tabela, ok, a saída do almoço, né, a ida para o almoço e a volta para o almoço, e a saída do ponto não são obrigatórios, porque assim que a pessoa entra, ela só vai bater a entrada dela, então ela não vai colocar a saída do almoço, a saída normal, porque ela está só entrando, então ela não tem essa informação ainda, então por isso esse campo não é obrigatório. Mas quando não for obrigatório, eu vou preencher esse campo com qual valor? Qual é o valor padrão que eu vou deixar ali? Então eu vou usar o que? Essa coluna aqui, ó, default value, onde eu coloco aqui entre apóstrofo o valor para esse tipo aqui, que é um tipo time. Como é um tipo time, eu estou colocando aqui o valor padrão 002.00, que é o horário 0, né? Agora, se fosse um tipo integer, eu poderia colocar aqui como default value um número. Ou se fosse um varchar, eu poderia colocar aqui um texto entre apóstrofo também. Se fosse uma data, também poderia colocar aqui entre apóstrofo uma data. E seguindo sempre essa mesma regra. Então, é legal também você dar uma olhada para ver se os seus campos obrigatórios e os seus campos com valor padrão já estão também configurados bonitinho, pronto para ser usado. Olhou tudo isso, bateu, né? Você olhou e falou, putz, legal, tá bonito. O que eu vou fazer agora?
aqui é a parte mais fácil, né? Depois que já está tudo configurado bonitinho, você vem em File, Export, SQL Create Script, dá aqui um Copy Script to Clipboard, vai no seu MySQL, tá, o MySQL, vamos abrir aqui o MySQL. Deixa eu jogar ele aqui, pronto. Então, conectar aqui numa instância. Você vem, então tá aqui no DB Designer, File, Export, SQL Script, Copy to Clipboard, vem aqui no MySQL, Ctrl V, e ele já cola para você todo o script de banco de dados, inclusive com os valores default 002.00 e os valores que são obrigatórios, not null. A chave primária já vem declarada, a chave estrangeira já vem declarada, tudo bonitinho como a gente já fazia antes. Nome da tabela, tudo ótimo. Depois que você fez isso, é só você criar, né? Você vem aqui em cima, cria o seu banco de dados, TCC. Depois você usa o seu banco de dados e manda executar todo o seu script aqui de tabelas. E com isso você tem já o seu banco criado, pronto para ser usado pelo sistema. Olha que fácil. Agora eu só vou fechar aqui com uma dica do DB Design, que é quando a gente está relacionando duas tabelas, né? Então aqui eu tenho uma tabela, eu vou simular a tabela de... uma tabela aqui de funcionário, né? Vou colocar funcionário 2, porque já existe lá em cima. E aqui ele cria para mim uma chave primária já, ótimo. Aí a gente vai agora salvar a tabela. Vou criar aqui outra tabela, que vai ser a tabela de ponto. Então vou gerar aqui a chave primária. E vou colocar também, como essa tabela depende da de funcionário, então eu vou colocar aqui que a chave estrangeira vem para cá de funcionário. TB funcionário 2. Muito bem, salvei, tá aqui. Para eu criar o relacionamento entre elas, eu vou usar ou essa opção ou essa, que é 1 para N ou 1 para 1. Nesse caso, um funcionário pode bater muitas vezes o ponto, então eu vou usar a primeira. E aí que está a estratégia aqui do DB Design, que se você clicar com o botão esquerdo na tabela, que é o 1, e clicar com o botão esquerdo aqui na tabela onde é o N, né, relacionamento de 1 para N, o que acontece? Ele acaba fazendo aqui para você, ele cria um terceiro campo, ó. E aí ele meio que zoa a sua modelagem, porque ele criou um terceiro campo aqui para você, acabou estragando sua tabela. Como que a gente faz isso da forma correta? Você escolhe aqui o 1 para N, clica com o botão esquerdo do mouse aqui na tabela que é o 1, e na tabela que é o N, no campo aqui onde a gente já criou, você vai clicar com o botão direito do mouse. E aí você vai perceber que ao invés dele criar um terceiro campo, ele vai deixar esse azulzinho aqui como vermelho, que é o que identifica que é uma chave primária, uma chave estrangeira. Então cliquei aqui com o botão direito, foi isso que ele fez, ó. Ele não criou outro campo, alterou esse daqui para chave estrangeira e manteve meu relacionamento aqui, ó, de 1 para N, né? E agora tá ok. Então, quando você for modelar, presta atenção também. Se quiser usar essa estratégia, é importante para você conseguir deixar bonitinho. E na hora que você for gerar o script para jogar no MySQL, fica muito mais fácil. Porque aí o script não vai vir com um campo a mais, já vai vir com a quantidade certinha de campo.
Legal? Então, isso é a nossa modelagem do banco de dados. Espero que tenha ajudado aí um pouco essas dicas. Depois, lembrando que a gente conseguiu montar essa modelagem porque a gente tinha os protótipos antes. E com esses protótipos eu consigo saber quais são as informações que eu vou gravar. Então, tudo que é referente a cliente aqui, ó, informação que eu estou gravando de cliente, tenho aqui na minha tabela também de cliente aqui do lado. Nome, CPF, telefone. Tenho aqui também nome, CPF, telefone. Então, esse é o mapeamento. Graças ao protótipo, a gente consegue fazer o MER com mais tranquilidade, com mais propriedade. Tentando evitar o máximo de erros possíveis. Legal? Espero também que ajudou agora na parte do MER. Bora para o próximo passo.